Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Elimas, o mágico, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Pregação em Antioquia da Pisídia. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, onde, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, destruindo as 7 nações na terra de Canaã,
deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo ele cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vejam, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vejam, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os das nações rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos
religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. O evangelho levado às nações. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para as nações, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz das nações, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. E as nações, ouvindo isso, e os das nações, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com a tua vida desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz seja convosco, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.